Glória a Deus. Queridos, quero que você nessa noite abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Lucas, capítulo 21, verso 19. Glória a Deus. Tu consegue mudar de versão para mim, Eric? Colocar na Almeida? Versão Almeida. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero ler nas duas versões, tá? Diz assim, ó: pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Amém? Glória a Deus. Querido, essa palavra que nós temos para essa noite. Vamos orar? Amém? Senhor, nós te damos toda a glória, toda a reverência essa noite. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E nós sabemos que a Tua presença ela se faz real nesse ambiente, Pai. E nós oramos, Pai, para aquele que chegou aqui abatido, cansado ou desanimado, que ele possa, Senhor de Deus, encontrar esperança através de Ti, Senhor. Derrama, Pai, o Teu poder, a Tua glória sobre esse ambiente essa noite. Nós oramos, Pai, todo ataque do inimigo, toda ação de Satanás, ela perca seu intento, caia por terra, pelo nome poderoso de Jesus, Pai. Nós oramos, Pai, por esse culto de ceia, Pai, e pedimos, Pai, que a Tua vontade seja feita nesse lugar essa noite. Toque em cada vida, cada coração, Pai. Espírito Santo nos convença acerca da Tua palavra, acerca da Tua verdade essa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa noite eu quero pregar nesse culto de ceia sobre a importância da perseverança. E o que quer dizer, pastor, perseverança? O que essa palavra quer dizer? Perseverar ou perseverança? A palavra perseverança, ela vem de uma raiz que ela quer dizer a gente continuar, a gente avançar, mesmo em meio a lutas e pressões. Jesus aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 19, ele vai falar que pela perseverança a gente ganharia nossa alma. Lá no Evangelho de Mateus vai falar: aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu irmão, então o Senhor ele nos chama para um evangelho no qual nós devemos perseverar. Jesus ele fala isso aqui depois de ele traçar um cenário bem difícil nos próximos dias e anos que acontecer. No Evangelho de Lucas, capítulo 21, ele vai dizer, olha, eles perguntam acerca do templo, e o templo era muito bonito, talhado em pedras, e eles ficam fascinados com aquilo. E Jesus ele fala assim, olha, não ficará pedra sobre pedra, isso tudo será derrubado. E ele começa a traçar um tempo que acontece, querido, cerca de 30, 40 anos depois, no qual o templo ele seria derrubado, Jerusalém seria sitiado, e coisas terríveis aconteceriam. E ele vai dizer, Jesus, olha, veja só, por amor ao meu nome vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser levados diante de reis, autoridades. Então ele fala, mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Aquele que perseverar, ele vai vencer.
E deixa eu te falar, o Evangelho, a palavra de Deus, ela nunca vai nos falar que a gente não passaria por provações, que a gente não passaria por lutas e dificuldades. Jesus ele deixa bem claro, ele diz, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo e me siga. Outra palavra fala lá, fala assim, não fiquem surpresos pelo fogo da provação que vem sobre vocês. A nossa fé, querido, ela é uma constante luta, uma constante batalha. Fazem 20 anos que eu me converti. E não tem uma semana, meu irmão, que não vem luta, que não vem adversidades, que não se levantam contra a nossa vida. E a Bíblia fala, mas não se trata de ter a luta, de ter a dificuldade, de ter a perseguição, mas se trata de como nós reagimos a isso que vem contra a nossa vida. Talvez tem pessoas aqui que caminham com Jesus há poucos meses, tem pessoas que caminham há anos, tem pessoas que caminham há décadas como eu. E se eu te perguntar, quantas pessoas que começaram contigo e já não estão mais aqui? Quantas pessoas que desceram as águas contigo, mas já não estão mais aqui? E como diz lá em Provérbios, querido, o importante não é a gente começar bem, mas terminar bem. Quantas pessoas que começaram bem, quantas pessoas que começaram bem a sua jornada, mas que com as lutas, as dificuldades que vieram no decorrer, eles abandonaram o caminho da fé. Então, meu irmão, Jesus ele nos advertiu de tudo isso que ia acontecer. Ele disse, olha, se vocês quiserem vir, tenham certeza de uma coisa, se levantará contra a tua vida várias coisas, pessoas se levantarão contra a tua vida. Eu lembro muito bem, querido, que uma das semanas mais atribuladas da minha vida foi semana após eu me converter. Eu tudo feliz, Jesus tinha entrado na minha vida. Irmão, eu me acidentei de moto, coisas terríveis aconteceram. Parou nessa semana? Não, querido. Muitas coisas aconteceram. Se eu perguntar para ti, e na tua vida com Jesus, você vai contar coisas boas, você vai testemunhar coisas poderosas, mas você vai testemunhar também aflições, lutas que você passou, dificuldades que você enfrentou. Mas, querido, pelo fato de você perseverar, é que você está aqui essa noite, amém? Porque nenhuma delas te derrubou, nenhuma delas te matou, pelo contrário, elas têm o poder de nos fortalecer. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ela vai nos dar uma dimensão. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, amém, querido? O exterior e o interior. Às vezes o nosso exterior, problemas acontecendo, enfermidades, lutas, mas talvez no nosso interior, nós estamos sendo renovados por tudo aquilo que está acontecendo. Davi ele escreveu assim, foi bom eu ter sido afligido. E parece loucura, não é verdade? Como é que alguém diz assim, foi bom eu ter sofrido? Foi bom eu ter passado luta? Meu irmão, deixa eu te trazer uma comparação bastante importante essa noite. Você já viu um ferreiro trabalhando num metal? Ele pega um metal e ele vai produzir uma foice, uma espada. Mas para que esse metal ele se torne maleável à vontade daquele ferreiro, o que ele faz? Ele coloca numa alta temperatura. Porque se esse metal não passar por uma alta temperatura, quando ele bater, ele vai quebrar. Ele não vai conseguir moldar ele. Então ele superaquece aquele metal.
Então ele coloca ele num molde, ele bate, ele tempera e ele fica conforme a vontade do ferreiro. E na nossa vida, querido, muitas vezes é assim, a gente pensa, pastor, por que se levantam lutas, dificuldades, aflições? Muitas vezes, querido, é Deus nos tornando maleável para que Ele possa nos moldar. Você crê nisso? Então, coisas virão, lutas virão, adversidades virão, mas a Bíblia nos fala, é na perseverança que nós vamos alcançar a salvação. É apesar das lutas, você continua de pé, batalhando. É apesar da pressão, você continua orando, você continua buscando. E querido, às vezes a gente reage mal àquilo que se levanta na nossa vida. Às vezes se levanta uma luta e a gente paralisa. Às vezes se levanta uma adversidade e a gente para de orar. Mas quando na verdade a reação correta para quando isso se levanta é a gente batalhar, é a gente orar, é a gente buscar. Tem um ditado que diz que o mar bom, né, o mar calmo, ele não faz um bom marinheiro. Não é verdade? A água tranquila não faz um bom marinheiro, mas a água, né, um mar revolto, ele faz um bom marinheiro. Então, queridos, aquilo que se levanta muitas vezes na nossa vida, não é para nos matar, é para aperfeiçoar nossa fé, é para que a gente avance, para que a gente entenda, para que a gente vença. Lá em Jeremias, no capítulo 32, no versículo 40, vai nos dizer isso aqui, ó. Jeremias 32, 40. Uma promessa de Deus para o seu povo, para a sua igreja, dizendo assim, ó, farei com eles uma aliança eterna. Não deixarei de fazer-lhes bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se afastem de mim. Amém, querido? Isso aqui vai falar sobre a perseverança dos santos, ou seja, Deus, Ele vai colocar um temor no coração, para que a gente não se desvie do Senhor, para que a gente entenda, querido, que Deus é um Deus que tem planos de bem para a nossa vida. E Deus, Ele se apresentou através de Jesus como um pai. E como é que o pai ele age com relação ao seu filho? Um pai, quando ele vai disciplinar um seu filho, ele não faz isso com prazer. A não ser que é uma pessoa muito sádica. A gente disciplina o nosso filho com dor no coração, mas é uma necessidade, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva. Um pai, quando ele diz não para o seu filho, não é porque ele quer ver o mal do seu filho, pelo contrário, é porque ele ama e quer o bem do seu filho. E Deus, nessa figura de pai, queridos, quantas orações que nós fizemos que Deus ele olha e diz não, e não é uma resposta de Deus, amém? E nós não podemos ser filhos mimados, tudo que a gente ora, Deus vai dizer assim, não, tem vezes que Ele vai dizer não. Quer ver um exemplo? Paulo ele tinha um espinho na carne, e a Bíblia fala que ele por 3 vezes orou, e qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta. Queridos, mas lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28, fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não despreza, meu irmão, a luta, não despreza a dificuldade que vem, persevera nela. Continua orando, continua buscando. Porque eu e você, quando nós fomos chamados, querido, para andar com Jesus, nós não fomos chamados para andar na bonança, mas muitas vezes na tempestade, muitas vezes na luta. Eu acabei de pregar aqui, os discípulos, eles subiram no monte, o monte da glória resplandecendo,
transfigurando, quando eles desceram, luta, problema, poeira, gente endemoniada. A nossa vida cristã é isso, queridos. Muitas vezes a gente está feliz com alguma coisa, daqui a pouco a gente está triste com outra. Mas a reação que a gente faz naquele momento de tristeza isso vai nos paralisar ou nos fazer avançar? Tem a história do nome desse tio é William Carey. Ele é tido como o pai das missões. Ele teve por 7 anos na Índia, meu querido, sem ganhar uma única alma para Jesus. E nesses 7 anos, ele perdeu a sua filha. A sua esposa ficou doente. Ele estava trabalhando na tradução da Bíblia e incendiou tudo. E ele soltou uma frase muito incrível. Ele diz: a prova não veio me parar, mas para testar se eu creio naquilo que eu prego. É muito fácil, querido, a gente crer quando está tudo dando certo. É muito fácil a gente crer quando está tudo, tá tudo legal, a conta bancária está gorda, eu estou com saúde. É aquilo que aconteceu com Jó, né? Satanás, ele chegou diante de Deus e disse: claro que ele vai te adorar, porque está tudo bem. Ele tem filhos e filhas, ele é um homem rico, ele tem saúde, agora toca nas coisas dele para ver se ele vai continuar te adorando. E o coração de Jó foi incrível, querido, porque Deus, ele permitiu, e Satanás tocou nos bens dele, tocou na família dele, tocou na saúde dele, mas a Bíblia fala que Jó permaneceu. Ele continuou glorificando a Deus, ele continuou adorando a Deus. Querida, a nossa fé, ela não pode ser baseada nas circunstâncias. Deus não nos chama para ter uma fé circunstancial. O que é isso, querida? Tem aquele crente, meu irmão, que você sabe certinho como foi a semana dele. Ele chega no culto feliz ou triste, ou cabisbaixo, porque ele adora a Deus segundo a circunstância. Ele não adora a Deus por quem Deus é, mas por aquilo que ele está vivendo. Aí o cara, ele brigou com a mulher, ele já vem diferente para o culto. Já deu algo que ele não planejou, ele já vem diferente para o culto, querido. E essa não é a reação que Deus nos chamou para viver. E deixa eu te falar, Deus é um Deus que ele tem prazer em dar boas coisas para os seus filhos. Mas, querido, é na hora da adversidade que o verdadeiro louvor, ele sobe diante do trono do Senhor. É na hora da luta, é na hora da provação. Então, Deus, ele estabeleceu uma aliança comigo e contigo. Ele estabeleceu uma aliança, ele diz: o meu plano é fazer bem a você. O meu plano é te fazer bem. Daí você diz: pastor, mas como assim? Se o plano de Deus é fazer bem, olha o que eu tenho passado, olha o que eu tenho vivido. Querido, os planos de Deus, eles são mais altos que os nossos. Eles estão muito acima. Talvez você não compreenda, mas confia. Confia nessa aliança de um Deus que cuida de você, de um Deus que permite você passar no vale, de um Deus que permite você passar no fogo, nas águas, mas que Ele passa contigo no meio disso tudo. Deus, Ele nos permite passar, mas Ele está conosco nesse momento, meu irmão. Deus, Ele promete que Ele não ia desviar sua bondade da nossa vida. E glória a Deus por isso, meu irmão. Deixa eu te falar essa noite algo, querido, persevere. No meio da luta, persevera, meu irmão, continua. O inimigo, ele também traça planos para te derrubar. Satanás, ele intenta contra a tua fé, mas persevera.
Não é porque as coisas não estão do jeito que você quer, não é por isso que elas não estão exatamente no lugar que elas deveriam estar. Deus não é um Deus de resultado. Esse homem, por 7 anos, querido, nenhuma só alma. Nenhuma só alma. Se ele fosse olhar por resultado, ele no primeiro ano ele dizia, olha, esse povo aqui não dá. Tchau. Mas ele perseverou. Ele foi um grande homem de Deus naquela nação, querido. Às vezes a gente pensa, olha, Deus tem uma promessa com vida ao ramo, mas parece que não acontece, querido. Para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Para você parece estar demorando, mas para Deus é no tempo certo. Mas Ele pede para que nós perseveramos. Querido, se for para a gente vir adorar aqui com uma igreja cheia, amém por isso. Se for para adorar com meia dúzia, querido, vamos perseverar. Vamos continuar, vamos avançar. Nós não somos medidos por resultado, querido, mas pelo nosso louvor, pela nossa adoração. Lá em Romanos, no capítulo 5, verso 3, o 4 e o 5, vamos ler. Diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Pastor, o que é isso? Eu achei que a gente devia dar glória quando a gente comprava um carro novo, pastor. Eu achei que a gente devia dar glória quando tivesse tudo bem. Não, olha o que a Bíblia fala. Nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Continuamos. E a perseverança, a aprovação. E a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, querido. Por que, querido, tem tanta gente decepcionada, querido? Quantas pessoas estão decepcionadas com pastor, com igreja, com Deus inclusive, querido? Porque no meio da prova não se permitiu ser aprovado. Quando a gente está estudando, o professor ele vai ali e ele te ensina, você pergunta para ele, te responde, mas quando no momento da prova, vai perguntar ao professor o que ele faz, responde, agora tu vai ser provado. Quantas vezes na nossa vida, querido, nós estamos no meio da luta, da tribulação, e você ora e parece que não tem uma resposta do céu. É Deus fazendo assim, ó. Agora eu quero ver o que está no teu coração. Mas e qual é a reação que nós temos no meio dessa tribulação? Às vezes é a reclamação. Às vezes é a murmuração. Às vezes nós somos provados e reprovados, a gente tem que refazer todo um ciclo. O Senhor, Ele nos chama, querido, para que a gente seja provado e aprovado. Pastor, como é que eu sou aprovado? Passando pela prova, dando glória a Deus, meu irmão. Passando pela prova, glorificando, dando louvor ao Senhor. É no meio da luta e da tribulação que sai o verdadeiro louvor ao Senhor. Então sim, a Bíblia fala, nós nos gloriamos na tribulação. Quando vem a luta, quando vem a adversidade, querido, no meio da fraqueza que nós encontramos a força. Quando nós somos mais fortes, talvez é nos momentos que nós estamos mais fracos, porque a gente está meleável. A gente está aquele metal, que o Senhor ele pode dobrar, Ele pode bater, Ele pode formatar do jeito que Ele quer. Sabe, querido, quando nós não podemos ser moldados pelo Senhor, é no meio do nosso orgulho. O orgulho nos impede, querido, da ação de Deus em nossa vida. Quando estamos orgulhosos, querido, Deus não pode agir. Quando a gente acha que já sabe, quando a gente acha que já tem as respostas, quando a gente já se acha suficiente, então, querido, Deus não pode agir na nossa vida. Mas quando, querido, estamos nesse lugar de humildade, querido, deixa eu te falar,
Todas as provações que eu passei me levaram para esse lugar de humildade. Você acha que você está lá num leito de hospital, na beira da UTI. Que tipo de orgulho sobra muitas vezes? Lá Deus fala contigo, meu irmão. Quando você olha assim e todas as portas se fecharam e não tem mais nenhuma, aí Deus fala contigo, querido, no meio da tua essência. Primeiro ponto, meu irmão. Apoie-se na aliança com Deus. Segundo ponto, não permita que as cinzas decretem a tua derrota. Jó, ele estava no meio das cinzas, mas ele não estava derrotado, porque ainda havia louvor nos seus lábios. Enquanto houver louvor nos nossos lábios, querido, parece que humanamente não tem mais saída, mas para a tua vida tem, meu irmão. As cinzas não é o fim, muitas vezes tem coisas que precisam cair, para que Deus possa fazer algo novo na nossa vida. Outro ponto de perseverança que eu quero trazer, quem já ouviu falar aqui de um presidente chamado Nelson Mandela? Foi um presidente da África do Sul. Ele era de uma igreja batista, ele é uma pessoa evangélica. Esse homem ele ficou 27 anos preso, querido, por um regime ditatorial. E quando esse homem saiu da prisão, ele não escolheu a vingança, ele escolheu a reconciliação. Porque acabando aquele regime, ele foi solto, você imagina, 27 anos preso. Ele é solto e ele é eleito presidente do país. E sabe o que ele decide fazer? Ele não decide perseguir aqueles que... Ele decide perdoar todo mundo, querido. Algozes dele, ele chama para perto dele. É uma pessoa que ela é um exemplo nesse ponto. Então, querido, deixa eu te falar algo muito importante. E ele também faz uma frase, ele falou uma frase muito interessante. Ele falou assim, ó: se eu não deixasse o ódio para trás, eu ainda estaria preso. Tem pessoas que não estão presas, meu irmão, numa cadeia, num cárcere, num grilhão, mas estão presos nas suas próprias emoções. Nas suas próprias emoções, porque não liberam perdão, querido. Perseverar também é perseverar em pessoas. Muitas vezes a gente faz igual o Pôncio Pilatos e diz assim: eu lavo minhas mãos. Isso é uma frase satânica, querido, nunca se usa. Eu lavo minhas mãos, eu já fiz o que eu deveria ter feito para aquela pessoa. Agora ela que se vire, não sei o quê. Não, querido, persevere em vidas. Ah, meu filho não quer nada com Deus. Persevera em vidas, querido. 27 anos preso, e ele perdoou, e ele reconciliou. Quantas pessoas, querido, que não tem o coração de José? Vamos pegar esse exemplo bíblico. José, ele foi vendido como escravo por seus irmãos. E agora eles vêm de atrás de comida e José é o governador do Egito, ou seja, ele estava no segundo cargo de importância, abaixo apenas do faraó. E José, ele poderia ter dito: agora chegou o tempo de vocês. Vocês venderam como escravo, agora quem vai ser escravo é vocês. Agora vocês vão ver, vocês vão comer o pão que Satanás amassou na minha mão. Ele fez isso. Ele os perdoou, querido. Ele os amou. Aí quando o pai dele estava para morrer, os irmãos falaram: olha, José foi bom com a gente porque o pai estava vivo. Quando ele morrer, então ele chama e disse: não, gente, passou. É passado. Satanás, ele quer nos prender no nosso passado, meu irmão. Ele quer nos prender em pessoas que fizeram mal para a gente e não consegue perdoar, não consegue amar, querido. Deixa o passado no passado. Se você não deixar o passado no passado, você não vai viver nem o presente, nem o futuro, você vai ficar amarrado nisso.
Eu quero trazer ainda uma última história sobre perseverança. O nome dessa mulher, Fanny Crosby, ela ficou cega por um erro médico assim que ela nasceu. E essa mulher, ela compôs 8.000 hinos para o Senhor. Ela não permitiu que essa limitação a parasse. Ela perseverou. Às vezes a gente diz, olha pastor, eu não tenho instrução. Não permita que essa limitação te pare. Deixe Deus te usar na tua essência. Olha pastor, eu não tenho eloquência. Deixa Deus te usar do jeito que você é, meu irmão. Pastor, eu não tenho dinheiro. Querido, não permita que limitações que você tem, que eu tenho, nos impeçam de alcançar a plenitude de Deus para a nossa vida. Jesus, ele não escolheu homens letrados, ele escolheu 12 homens muito simples, pescadores, homens simples, homens com limitação financeira, homens que talvez mal sabiam ler, se sabiam, mas ele olhou o coração deles, e eram pessoas com coração para fazer a obra de Deus. Deus, ele quer o teu coração, meu irmão. E essa mulher, querido, ela falou uma frase muito chocante. Ela diz assim, ó: foi uma bênção eu ter nascido cega, porque o primeiro rosto que eu verei será o de Jesus na glória. Às vezes a gente olha, querido, e vê tudo ao nosso redor e diz, está tudo ruim, querido. Talvez como nós olhamos para isso, que percepção que nós temos. Talvez a gente veio no culto e a gente esperava que um irmão desse paz do Senhor para a gente, ele não deu, a gente já fica assim bicudo, olha. Ah, meu irmão, não. Deus, ele não espera que a gente olhe para o vazio, querido. Ele espera que a gente olhe para Ele. A nossa fé, ela não é sem fundamento. Você não está aqui por um conto de fadas, mas por um Jesus real, que viveu, morreu pela tua vida, que fez promessas de vida eterna, querido. A tua fé, ela é apoiada naquilo que é mais lindo na humanidade. Que o próprio Deus se entregou por amor da minha vida, da tua vida. Então, querido, não deixa que pequenas coisas roubem aquilo que é mais precioso. Não deixe que pequenas picuinhas, disse que me disse, palavras atravessadas roubem aquilo que Deus já tem para a tua vida, meu irmão. Persevera. Se estão falando mal de ti, persevera, querido. Se não estão te compreendendo, persevera. Se as coisas não estão do jeito que você queria que tivessem, persevera. Tem uma frase que diz assim: se a tempestade não passa, nós precisamos aprender a trabalhar debaixo de chuva. Pastor, se isso acontecer, eu vou ajudar. Pastor, se eu aumentar meu salário, eu contribuo, eu dou uma oferta. Você não vai nunca, querido. Você pode ganhar 10 milhões por mês. Conversa para boi dormir. Pastor, eu estou muito ocupado. Sabe, quando eu tiver um respiro, eu ajudo na obra. Querido, você pode tirar férias de um ano sabático, você não vai fazer. É desculpa que a gente conta para a gente mesmo, para não fazer aquilo que Deus já pediu para a gente fazer. Meu irmão, deixa eu te falar algo. Deus, ele não vai aplanar o caminho tudo bonitinho e você dizer agora está bonitinho. Não, querido, é em meio a lutas, dificuldades, tribulações, que Deus, ele vai nos desenvolver. Então, sim, querido, na falta de recurso que nós vamos contribuir. Ah, pastor, que loucura. Não. Olha a viúva no gasofilácio. Jesus disse, olha, ela deu tudo o que ela tinha. Ou seja, ela não tinha nada, e o que ela tinha, ela deu de oferta. Jesus disse, olha o coração dessa mulher. Não, é verdade, meu irmão. Nós esperamos muitas vezes que as coisas estejam tudo redondas e não vai ficar. Deixa eu te desiludir essa noite. Não vai ficar, meu irmão. Ai, pastor, eu quero que fique tudo redondinho. Não vai ficar.
Se você serve a Deus, querido, vai vir perseguição, vai vir luta, vai vir tribulação, e querido, é assim mesmo, amém? E nós precisamos aprender a fazer a obra de Deus apesar disso, a ser feliz apesar disso, querido. Porque se o problema ele vem, ele tira a minha vontade de viver, a minha vontade, a minha energia, querido, vamos lá. Eu já preguei sobre isso aqui, mas tem pessoas que elas vivem, que elas estão no céu vivendo um inferno, porque elas reagem de maneira positiva, com fé no coração. Você olha para o problema e diz: meu Deus, como é que essa pessoa dá conta? Mas ela está com um sorriso no rosto, ela está enfrentando aquilo de bem com a vida, ela está sendo feliz, mesmo meus problemas. E tem pessoas, meu irmão, que você olha para elas com a vida organizada, assim, parece que tudo é um mar de rosas, elas não têm mais nem prazer em viver. Elas estão vivendo um inferno no meio de um céu. Então, querido, não se trata das circunstâncias. A Bíblia fala, não se trata do exterior, mas como está o nosso interior. Sempre é o nosso interior, é de dentro para fora. E às vezes o nosso exterior, querido, pode estar bem, pode estar ruim, mas nós não podemos depender disso. Nós precisamos entender que aquele que habita em nós, ele vai nos encorajar. O Espírito Santo, meu irmão, ele vai te encorajar a, no meio da luta, da tribulação, da dificuldade, você dar um glória a Deus, você sorrir, você vencer. Aquele que perseverar até o fim. Amém, querido? Eu oro, querido, minha oração é para que as lutas se acabem, Deus sabe. Eu digo: Deus, abençoa o irmão. Irmão, eu não oro pedindo luta. Mas a gente não precisa orar, querido, não precisa, elas virão. Elas virão e nós precisamos ser maduros para entender que elas virão. Mas como nós reagimos determina a nossa vitória, a nossa derrota em meio a elas. Então persevera, querida. A gente, no começo do ano 2026, a gente diz: esse ano vai ser uma bênção na tua vida, mas talvez pode não ser, querido. Talvez pode ser um ano de luta. Mas como é que nós vamos reagir no meio da luta? Como é que nós vamos reagir no meio da dificuldade? Será que essa luta vai nos parar? Ela vai nos matar? Esses dias eu fiz exercício, querida. Eu peguei pessoas que andaram comigo na fé, pessoas que desceram as águas, pessoas que caminharam um tempo com a gente, nos meus 20 anos de caminhada. E, querido, é assustador o número de pessoas que um dia andaram com Jesus e já não andam mais. Mas o Senhor nos chamou para perseverar. Se amanhã, meu irmão, você for abençoado, e eu oro para que isso aconteça, eu oro para que você vá bem, eu oro para que tudo vá bem na tua vida, de verdade, querido. Mas se amanhã Deus vem pela sua vontade e tira até aquilo que nós temos, como vai ser a nossa reação perante isso? Eu já vi pessoas dizendo: olha, se Deus tirar meu filho, acabou para mim, eu nunca mais quero ver Deus na minha frente, querido. E se Deus tirar o que eu tenho, meu irmão, deixa eu te falar, Ele é Deus. Ele é Deus, querido, Ele é Deus. Deus, Ele pode vir e tirar até aquilo que nós temos, sim. Mas a nossa reação perante isso é a de Jó. É dizer: Deus, nu eu vim, nu eu voltarei, agora louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A nossa fé, ela não está baseada em aquilo que Deus nos dá, querido. Isso é uma fé de mercadoria, uma fé de consumismo. Você não louva a Deus por aquilo que Ele te dá, você louva a Deus por quem Ele é, pelo amor que Ele teve, pela cruz nas nossas vidas. Então, esse ano, o tema é no caminho da maturidade, querido. E esse ano, meu irmão, te prepara, acabou o leitinho. Nós precisamos pregar palavras que edificam, que nos fortalecem. Então, meu irmão, nós precisamos aprender sim a andar na bênção, mas também a andar na luta, na dificuldade, na adversidade, e passar pela prova glorificando a Deus. E Deus, louvado é o teu nome.
Em meia enfermidade, Senhor, louvado é o Teu nome. Em meia luta financeira, louvado é o Teu nome. Em meia dificuldade no casamento, mas também louvado é o Teu nome. Não importa, querido, o que se levanta, nós precisamos permanecer, perseverar. Porque aí que está, querido, é quem chegar até no fim. Amém, meus irmãos? Não se trata de um ano, não se trata de 2. A caminhada com Jesus não é uma corrida de 100 metros. Já viu corrida de 100 metros, o cara atira para cima e é quem mais pode, que nem louco, correndo, que nem maluco, o primeiro a chegar. Não, a caminhada com Cristo é uma maratona, meu irmão. Você precisa caminhar e continuar caminhando. E você não compete com os outros, você compete com você mesmo. É eu aqui, eu vou correr. Eu vou correr, manter o passo para que eu chegue lá aonde eu quero chegar. Então, meu irmão, como eu falei para ti, a minha oração é que você vá bem, mas querido, se ano que vem, a luta vier, querido, glorifica a Deus. Se você está passando por uma luta nesse momento, glorifica a Deus. Se você, querido, Deus, a Bíblia fala que Deus, Ele colocou aquele povo, Ele tirou do Egito e colocou o povo por 40 anos para quê? Quem sabe? Quem é que sabe aqui? Tem uma palavra que a Bíblia fala, para ser provado por Deus. E querida, é interessante porque Deus dizia assim, Ele pediu direção de Deus, aí Deus dizia assim, Moisés, vai para aquela direção. Aí andava 2 dias sem água, quando chegava na água era amarga. Aí o povo pensava, mas não foi Deus que orientou? E agora a gente está nessa situação e o povo começava a murmurar, querido. Aí você diz, mas eu busquei uma direção de Deus e não foi aquilo que eu pensava. Mas glorifica a Deus, meu irmão. Persevera, porque a luz vai brilhar na tua vida no tempo certo. No tempo de Deus, vai acontecer. Mas não é no nosso tempo, não é na nossa vontade. É a vontade de Deus sobre a nossa vida, querido. Pronto, acabou? Sabe, você já viu uma casa que é governada por criança? Essa casa, ela tem ordem. Só come doce, vai dormir de madrugada, acorda meio-dia, vai comer só sorvete e batata frita. Não é verdade? Muitas vezes, querido, nós somos essas crianças, a criança querendo governar Deus. A gente querendo botar nossas regras para Deus. Mas na verdade, querido, Ele tem as regras para a nossa vida, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós precisamos, como igreja, confiar naquilo que Ele tem para nós. Ainda que doa, ainda que a gente fica bravinho, mas Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a tua vida, e nós precisamos crer nisso. Amém, querido? Se coloque de pé. E essa noite, meu irmão, eu não quero orar para o teu problema ir embora. Eu quero orar para Deus transformar teu interior. Amém? O meu interior. Nós precisamos ser transformados. Às vezes a gente, querido, às vezes a gente precisa ter discernimento espiritual. Às vezes a gente diz, olha, diabo, e às vezes nem é o diabo, querido. Às vezes é Deus provando nosso coração. Então, querido, que nós possamos ter um coração aprovado por Deus, sabe? Que a gente possa ser aquele metal que Ele bota no molde que Ele quer. E querido, depois o trabalho é tão bonito, né? Então permita, querido, que Ele te ponha em alta pressão, para que Ele faça o trabalho que precisa ser feito. Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos essa noite pelas nossas vidas, Pai. Nós somos pequenos, Pai. Conforme diz a Tua palavra, do pó Tu nos formou, Pai, e soprou o fôlego de vida, Pai. Tu sabes o que é melhor para nós, Tu sabes que os Teus planos são muito maiores e melhores que os nossos, Pai. E nós como igreja, nós decidimos confiar em Ti, Pai. Ainda que as circunstâncias
queiram nos levar ao desespero, mas nós escolhemos entrar num lugar de descanso essa noite, Pai. Gera descanso no coração do teu povo, Pai. Senhor, nós oramos, Pai, nos ensina a perseverar, Senhor. Nos ensina a mesmo meio a pressão, a luta, a dificuldade, que a gente possa permanecer, Senhor, firmes, inabaláveis. Nós oramos, Pai, pedindo de Ti, Pai, a maturidade necessária nesse ano, Pai. Muitas vezes nós temos andado como crianças, mas o Senhor, Ele deseja maturidade na nossa vida, Pai. Nos ensina a amadurecer como o povo de Deus, Pai. Nos ensina a glorificar em meio a testemunhos, mas te glorificar em meio a tribulações, Pai. É o que nós te pedimos essa noite, Pai. Toca no nosso coração, nos transforma, Pai. De dentro para fora faz a obra que só Tu sabes fazer, Pai. Tocando nossas vidas em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus.